queria começar com o Sebastião, e eu queria que ele explicasse para a gente qual que é o conceito de Próspera, tá? O porquê que é tão interessante e porquê que vale a pena. E depois que você quer me dizer como é que você foi parar aí, meu velho. Como é que foi o rolê para você chegar Longe de é, casa. longe, lá em quente pra caralho, deve ser, Honduras. Então, queria entender isso Misericórdia, sim. e a tua parte individual Muito. que chama atenção. Ok. Então, assim, a gente tem hoje esses movimentos, é um conjunto de movimentos que a gente chama, né, de Startup Societies, e Charter City é um dos modelos de Startup Society que eu penso que são mais promissores. Qual que é a ideia dessas cidades charter, ou cidades autônomas, semi-autônomas, como a gente preferir chamar? Elas são regiões onde você não é apenas um empreendimento imobiliário, mas você tem um nível de autonomia legal dentro daquela área. Então, cidades charter, elas são uma evolução de zonas econômicas especiais. A grosso modo, é uma zona econômica especial onde você também pode morar. Então, o caso específico de Próspera. Próspera existe por causa de uma lei hondurenha chamada Lei das ZEDs, né? Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico. Então, Próspera basicamente é um acordo com o governo de Honduras. Próspera é Honduras, não é um estado, não tem pretensão de soberania. É um acordo com o governo de Honduras que, nesse território aqui, há autonomia de, por exemplo, você ter lei civil e comercial própria, né? De você gerir serviços públicos, esgoto, segurança, geração de energia elétrica, como o prestador de serviço de governança de Próspera julgar melhor. Em troca, Próspera paga 12% para o operador, né, da zona, paga 12% de lucro bruto para Honduras como imposto. Então, assim, é uma questão que não tem nenhum custo para Honduras, para a República de Honduras, praticamente, permitir essa autonomia. Aí você pode se perguntar o que tem de interessante nessa autonomia. Vou te dar um exemplo. Em Próspera, existem 3 justiças privadas. Então, Próspera, além de ter a sua própria legislação civil e comercial, eu e o Denis vamos fazer um contrato. Do mesmo jeito que no contrato a gente está pensando diversos termos comerciais, a gente fala assim, e se a gente litigar, eu quero que essa justiça aqui, ó, a justiça XYZ, faça a litigação para nós. Tipo uma Isso é uma coisa que o arbitragem. cidadão escolhe. Exatamente. Mas uma arbitragem que pode servir para qualquer contrato e você, enquanto cidadão, pode decidir que essa justiça ou aquela a default, vamos dizer assim, se você tiver algum litígio, Caramba, que entendeu? legal isso. Então, é uma coisa interessante, cara, porque, olha só, esses prestadores de serviço de arbitragem, que são a justiça privada, eles fazem promoção, eles fazem plano. Tipo, você precisa de várias Que genial, cara. opiniões legais, você precisa de litígio, a gente tem um plano de subscription que fica mais barato, entendeu? Nossa, cara. Por que num país como o Brasil você tem gente tipo Xandão, você tem esses juízes, né, os deuses de toga, que eu falo? Por que essa gente é tão poderosa? Não há contrapeso, não há nenhuma espécie de contrapeso, eles não têm nenhuma espécie de competição, Não tem concorrência entendeu? alguma, né? Então, não tem concorrência alguma. Então, grande parte do que esses movimentos de startup societies querem fazer é justamente vencer esse abismo que existe entre a maneira que o Estado-nação é organizado hoje e todo esse mundo da internet, das startups, entendeu? Da máquina tecnocapitalista que correu na frente e funciona extremamente bem, né? É esse foguete que disparou na frente, enquanto isso a nossa administração pública ela é essa carroça puxada por um jegueman, entendeu? Pensa assim, ó, Caio, você tem uma empresa, você contratou um diretor executivo, ok? E o cara não está fazendo um bom trabalho. Aí você fala assim, puxa, mas não posso fazer nada, ele ainda tem mais 3 anos de mandato. Em que mundo você tolera uma coisa assim? Você Cara, tolera no mundo sim, da claro, governança pública. Você Claro. não tolera isso na iniciativa privada. Sim. A pessoa mais simples no Brasil, ela tem um nível de exigência com o Nubank, com o Banco Inter, com o Uber, com quem mais? Com o Starbucks, com
qualquer operadora de serviço móvel, de celular, que é muito além do nível de exigência que ela tem com o sistema público, entendeu? Então, existe um abismo entre a qualidade de gestão, a velocidade com que você implementa melhorias entre o público e o privado. Então, todos esses modelos novos, daqui a pouco o Jean vai falar um pouquinho para a gente de Network States, que é um outro modelo que tem uma outra pegada de Charter Cities, né? Charter Cities vem numa ponta, Network States vem na outra ponta. A gente quer trazer essa dinâmica de competição do mercado, toda essa dinâmica de tecnologia, de atendimento ao cliente cidadão, para o mundo da governança. E até por isso a gente não gosta de usar o termo governo. A gente gosta do termo governança, porque então você tem você não tem um governo que é um deus que governa sobre você com uma autoridade autoarrogada. Não. Você tem um provedor de governança que tem que fazer um bom trabalho para te conquistar. Entendeu? Tem um livro muito bom do empresário alemão, ele chama Titus Gebel, ele faz parte do movimento de Charter Cities há muito tempo. O livro chama Free Private Cities. E o subtítulo do livro é Fazendo Governos Competirem por Você. Genial, cara. Aí, e o acesso à saúde? Está nesse bolo de 12% também? Existe saúde, vamos chamar pública? Não é pública porque você está financiando, né? Mas como é que é o acesso à saúde nessa... Eu acho que esses 12%, na verdade, é o que os caras que fizeram a Próspera, que conseguiram implantar esse sistema de governabilidade, repassam para Honduras. É a possibilidade, entendeu? É o imposto. É a viabilidade, financeira para que... Para dar uma autarquia, para dar tipo uma autonomia administrativa. Não tô ouvindo o áudio do Seba. Do Seba e tá sem áudio. Dá uma olhada aí, vê se bateu aí. Oi, voltou. Voltou. É nóis. Aí. Bora lá. Perdão. Então, sim, os 12% são uma espécie de aluguel, né, para Honduras, em troca dessa autonomia. Dentro de Próspera, propriamente, não tem serviço público de saúde ou educação, porque a proposta de Próspera é realmente de Estado mínimo. Então, os impostos em Próspera são 5% de imposto pessoa física, 1% pessoa jurídica, 2,5% de imposto agregado, e você paga 1% sobre o valor da terra por ano. Me gusta muito. Da terra. Se tiver um prédio em cima, se tiver o terreno vazio, é a mesma coisa. Então, Próspera funciona com uma premissa de governo mínimo, de Estado mínimo. Então, é bastante barato, não há a rede de social welfare, mas nada impede outras charter cities de provarem outro modelo. E esse é que é o crucial. Não é questão de esse modelo ou aquele ser a coisa final. É experimentação. Próspera está testando um modelo. Há uma outra charter city em Honduras chamada Ciudad Morazán, que é uma cidade industrial para trabalhadores de baixa renda. Tem outra pegada, tem outra administração, tem outra proposição de valor. Então a ideia é você ter essas diversas jurisdições competindo entre si e aí let them freely compete, deixa eles competirem. O melhor modelo leva. Parar de pé e fizer sentido. E aí você volta pelos seus pés, né? Porque você escolhe para onde você vai. Exatamente. Você volta pelos seus pés. Exatamente. E aí... Não, pode falar isso aí. Em cada uma dessas cidades, né, existe ali uma maneira como ela é organizada, como ela é gerida, em termos de como que é a administração. É mais democrática, é menos democrática, é top-down, é mais descentralizado. Cada uma vai ter o seu modelo. E aí algumas pessoas argumentam o seguinte, poxa, mas isso daí é uma restrição à liberdade, né? Mas eu falo que é o seguinte, você vai num bar de jazz, bate a mão na mesa e fala assim, eu quero ouvir rap. Fala assim, não, isso aqui é um bar de jazz. Ah, mas vocês estão infringindo a minha liberdade. Fala, não, filho, você veio aqui porque você quis e você é livre para sair. Então, o consentimento torna moral. Fantástico. Eu falo que as três coisas centrais que esse modelo, tanto de Charter Cities quanto Network States, já eu passo a palavra para o Jean, eles vieram endereçar são, primeiro, essa governança extremamente ineficaz. Segundo, a questão de representatividade e voluntarismo, vamos dizer assim, né? Tipo, as pessoas elas não se sentem representadas por um modelo democrático muito enviesado, entendeu? Capturado por grupos de poder, um governo central distante. Então, frequentemente, você vê que são
Esses projetos, eles todos visam jurisdições pequenas, que é para o governo estar perto de você. Mais importante, consentimento. Consentimento torna moral. Alguém arruma aí o contrato social que vocês assinaram? Que eu não lembro de ter assinado nenhum. Que faz com que a gente nasça num país já com uma dívida de 20 mil reais, né? Para começar. Um boleto de 20 mil reais para começar. Exatamente.